mais uma edição do programa Cenário Entrevista no Ar. Eu sou Priscila Peixoto e te convido para bater um papo aqui conosco nesse programa que toda semana traz temas variados, voltados à política, à economia, pautas voltadas à diversidade, meio ambiente, e você já conhece o nosso encontro marcado aqui toda segunda-feira às 10 horas. E para hoje, o bate-papo de hoje é sobre ações voltadas para o combate da violência à mulher e principalmente iniciativas de acolhimento que são importantes para que essas mulheres que já foram vítimas de agressão ou que estão sendo vítimas de agressão consigam voltar a ter uma vida saudável, livre de seus agressores. E esse é um trabalho de uma das associações mais conhecidas aqui em Manaus, a Associação Manas. E para falar sobre essa associação e também esse trabalho de acolhimento, nós estamos aqui com ela, a advogada Amanda Pinheiro. Amanda, seja muito bem-vinda. Oi, Priscila, quero saudar a todos, agradeço desde já pela oportunidade e é sempre bom trazermos o tema à discussão, ao debate, esclarecermos dúvidas, informarmos as mulheres para que elas se fortaleçam e rompam o ciclo da violência. Maravilha. A Amanda, gente, deixa eu apresentar a Amanda aqui para vocês. Ela é advogada criminalista, advogada, conhecida aí como advogada da mulher, também super conhecida por atuar nas questões voltadas às causas femininas, sejam elas trabalhistas, direitos civis e dignidade humana. Ela também é presidente da Associação Manas, como eu mencionei ainda há pouco, e embaixadora da AMAGO. A gente vai já te explicar o que é a AMAGO, porque é um trabalho também bem legal. Amanda, antes da gente falar sobre dados, sobre a associação, eu quero saber um pouco aí de você, advogada, jovem, mas já conhecida, né, por ser engajada na luta pelas questões sociais, principalmente voltadas à defesa da mulher. Essa sempre foi uma pauta que te chamou a atenção? Então, Priscila, engajada na pauta feminina, sempre não, mas sempre na questão dos direitos humanos. Eu sou uma advogada que, para o Conselho de Ordem, ainda recém uma jovem advogada, eu tenho 4 anos de formação, né, para a OAB, 5 anos, a partir de 5 anos em diante, que você já é considerada um jovem, deixa de ser jovem advogada, né, então ainda sou uma jovem advogada, mas desde muito cedo, ainda adolescente, sempre me conformei com as desigualdades sociais, então já fiz trabalhos com moradores de rua, com pessoas em situação de dependência química, né, com histórico de drogadição, internando, acompanhando a recuperação dessas pessoas. Então, sempre fui uma inconformada. A questão da pauta feminina, né, veio arder assim de forma mais latente e me gerar um incômodo quando eu precisei ser atendida, né, quando eu sofri a violência doméstica, já sendo advogada, e passei por todo o serviço da rede, né, de proteção, da rede de enfrentamento à violência. Então precisei realizar denúncia, solicitar as medidas protetivas, não fui bem atendida na delegacia por onde passei, precisei ser acompanhada pelo CREAM, né, que é o nosso serviço aqui de referência de emergência e atendimento à mulher, passei por acompanhamento psicológico, reatei com o meu agressor. Então, eu sei todo esse universo, as fases do ciclo da violência, as expectativas que a vítima cria, as questões jurídicas. Se você não tiver bem orientada, se você não tiver fortalecida psicologicamente, você abre mão dos seus direitos. Passei pelo constrangimento dos julgamentos, do mau atendimento, né, de não ser bem atendida, de não ter um acesso fácil aos serviços da rede. E aí sim, despertou, exatamente. E aí eu compreendi que aquele desejo, na minha formação pelo direito, de que as pessoas tivessem um acesso, né, realmente à justiça social através do direito, foi o que eu sempre pensei. Então, após sofrer essa experiência, passar por isso, eu passei a atender as mulheres. A princípio eu criei um perfil no Instagram, numa mídia social, para falar sobre os direitos da mulher e a necessidade de enfrentamento à violência contra a mulher, sem compartilhar minha história. E o primeiro pedido de socorro que eu recebi foi de uma mulher negra, pobre, vítima de violência por 12 anos, numa cidade chamada Nepomuceno, no interior de Minas Gerais, que eu não conheço, nunca fui, né, nunca estive lá. Ela compartilhou a história dela num grupo de uma mídia social, e uma artista plástica que me seguia, que eu também não conheço, lá do estado de São Paulo. A vítima estava em Nepomuceno e a outra mulher no estado de São Paulo.
falou para ela, olha, procura essa advogada que ela vai te ajudar. Nossa, mas a gente vai chegar lá. Porque isso tá ligado, de certa forma, à próxima pergunta que eu tenho para te fazer. E aí a gente vai entrar já na associação, depois da sua história, que é um lugar de acolhimento psicológico emergencial para mulheres e meninas vítimas de violência doméstica e intrafamiliar. Essa é uma das definições quanto à existência da Associação Manas. Então, sim, eu gostaria agora que você apresentasse o que é, de fato, a Associação Manas para quem está assistindo. Certo. A Associação Manas vem ser uma iniciativa, é uma organização da sociedade civil. Né? É a sociedade civil se movendo inconformada, né, com essa lástima que é esse problema, essa pandemia, que é uma questão universal, né, é uma pauta universal, que é a violência contra mulheres e meninas. Né, é uma pauta de direitos humanos, é uma necessidade universal. Então, foi uma organização, mulheres se voluntariaram, né, se uniram para disponibilizar do seu conhecimento técnico, do seu tempo, da sua energia em defesa de outras mulheres, em prol de outras mulheres. Então, com aquela movimentação, quando eu comecei a atender... O start da moça que te procurou na Como Sempre, tem uma ligação, né? Tem uma ligação. Porque através dela, como o caso dela teve uma grande repercussão, outras mulheres no estado, na cidade, se manifestaram. Isso gerou uma denúncia na corregedoria contra a polícia, que se negou a notificar o descumprimento da medida protetiva. Essa mulher teve que ir até o exército para ter acesso ao direito dela. Isso gerou várias denúncias, vários registros, e as mulheres começaram a se manifestar, né, e outras mulheres de outros estados do Brasil. Então nós começamos o atendimento fora. E a demanda foi aumentando, plena pandemia, pedido de socorro, visto que era possível fazer o atendimento de forma remota. Então... Mas é isso que eu ia te perguntar. Há quanto tempo? Porque você foi em plena pandemia, então Há 3 anos. Recente. Exatamente, há 3 anos. E já tem todo esse volume de Já. Para você ver como basta, né, uma pontinha de esperança para aquela mulher, ela ter acesso, ela ter conhecimento de que ela tem com quem contar, de que ela vai ser amparada se ela realmente denunciar. Então as mulheres começaram a pedir ajuda e aquela demanda foi aumentando. Né? E as minhas amigas, os colegas advogadas, vendo o que estava acontecendo, nós nos reunimos, né? Oficializamos o trabalho, registramos a associação. Seus amigos aqui. Exato. Então a Associação Manas é genuinamente amazonense. Por isso o nome Manas, porque nós queríamos que, a gente sabe que é um termo bem regional, né? De maninha, de mana, de irmã, que as mulheres, Irmandade, tivessem esse entendimento de que realmente eram mulheres irmãs que caminhariam com elas. Não apenas advogadas, não apenas técnicas. Exatamente, eu queria falar desse corpo que compõe a Associação Manas. Quantas pessoas compõem esse atendimento hoje na associação e se isso se expandiu para além de Manaus, para além do Amazonas? Eu estou falando do corpo técnico. Sim. Hoje nós somos 42 voluntárias. Entre essas 42 voluntárias nós temos advogadas, psicólogas, assistentes sociais, pedagogas, universitárias, e hoje nós tivemos aqui a grata de satisfação de termos a nossa primeira assessora de comunicação. Que bom! Então temos uma colega no meio. Temos uma colega que já começou fazendo um trabalho maravilhoso. Como cresce, né? Cresce. Então começou contigo um pedido de socorro. Exato. E hoje já tem praticamente mais de 42 voluntárias. Entre essas voluntárias nós temos um corpo técnico que é daqui, né? Mas nós temos voluntárias em São Paulo, nós temos voluntárias no Sul, nós temos voluntárias no Centro-Oeste, tá? Nós precisamos de voluntárias no Nordeste. E nós atendemos mulheres lá, mas ainda não temos voluntárias no Nordeste. Então eu vou te fazer uma pergunta que nem seria a próxima, porque eu já estou aqui concatenando 1000 perguntas para ti, mas eu sou uma advogada, sou uma psicóloga, sou uma assistente social e estou assistindo agora no YouTube, lá aqui do Nordeste. Quero participar, quero compor esse corpo técnico. Como que eu posso fazer? Como que eu posso fazer para ajudar? Ótimo, você pode fazer contato conosco através da nossa mídia social, que é o @ass.manas, nosso perfil no Instagram, ou através do telefone WhatsApp, prefixo 92, telefone 98428-2832. Se apresentar, dizer que você quer ser voluntária, nós vamos lhe informar, no caso a Mirelle, que é a nossa voluntária lá em Nepomuceno, a primeira voluntária da Associação Manas, que é uma pedagoga, uma mulher maravilhosa, muito ativa no enfrentamento à violência, vai fazer contato com você, explicar como é que funciona, você vai receber um termo de voluntariado e aí você vai integrar
a equipe técnica. Tá, aí a equipe técnica, ok. E as vítimas? Vocês atendem vítimas aqui de Manaus, do Amazonas? Sim, do Amazonas. Atenderam de Minas Gerais, porque o pedido de Começou lá. Começou de lá. Eu sou do Piauí, quero ser atendida pela Amazonas. Vocês atendem ou vocês delimitam essas... Porque a gente sabe que é um trabalho complexo, a gente sabe que é um trabalho exaustivo, um trabalho que exige dedicação, né? Você estava comentando isso ainda há pouco. E um trabalho que exige acompanhamento. Exato. Eu sou uma vítima de violência e eu não moro no Amazonas e eu sei que a Manas pode me ajudar. Eu consigo ser atendida pela Manas não morando aqui? Consegue. Priscila, eu tenho assim, uma satisfação em falar isso, que hoje nós atendemos mulheres no Brasil inteiro. Nós já socorremos mulheres no interior do Pernambuco, na Bahia, no estado do Maranhão, no Piauí, inclusive, lá em Monsenhor Gil, também uma cidadezinha do interior do Piauí. Tá? No sul, nós atendemos mulheres no Brasil inteiro. Nós não temos voluntárias no Nordeste, mas nós acessamos a rede local. O nosso trabalho é provocar a rede de enfrentamento à violência, a rede de proteção à mulher, para que realmente esse trabalho funcione e aquela mulher não esteja desamparada. E como os processos, a questão jurídica, por exemplo, são virtuais, nós conseguimos representar essa mulher, acompanhar todo o procedimento daqui do estado. Tá? E, além disso, nós já socorremos 6 brasileiras vítimas de violência no exterior. Meu Deus! Tá? 2 na Alemanha, 1 no Chile, 2 em Portugal e a mais recente nos Estados Unidos. Nós estamos com o caso de uma brasileira agora que foi vítima de violência na Itália. Tá? Bem recente mesmo. Estamos aqui instruindo a questão processual, dossiê do caso dela, para que nós possamos acionar os projetos parceiros no exterior para que essa mulher receba a proteção e o amparo que ela precisa. E fora as mulheres que estão no exterior, muito bacana isso. Mas aqui no Brasil, quantas mulheres médias você já atenderam? Tu tem essa média? Você já consegue trazer pra gente essa informação? Olha, a gente está atualizando os dados, tá? Sim, porque até metade do ano agora que nós encerramos, nós já tínhamos atendido 278 mulheres. Tá, brasileiras aqui no Brasil. Mais ou menos 3 anos, quase 300 mulheres. Quase 300 mulheres, exatamente. E ainda com um trabalho que não recebe suporte financeiro do Estado. Vivemos correndo atrás de parcerias. Hoje a nossa parceria funciona mais através de serviços. Nós não temos pessoas que invistam realmente, que encarem a questão social, né, como necessária e identifique a importância do trabalho. Eu quero fazer algo, não sei como. A Associação Manas faz. Eu posso investir nisso, eu posso ajudar. Isso gera um custo, né, muito alto. E eu vejo que apenas com a vontade de fazer, a gente já conseguiu fazer tudo isso. E dessas 278 mulheres que nós atendemos até meio do ano passado, 6 apenas retornaram para o ambiente de violência. Então, nossa, que número bom! Os resultados demonstram que o trabalho ele é sério, ele é feito de forma séria, é eficaz esse acompanhamento, né? E entre essas mulheres que retornaram para o ambiente de violência, são algumas que não prosseguiram com acompanhamento psicológico, que a gente sabe que é muito importante, é fundamental nesse processo, né? Não seguiram as orientações e a gente respeita. Inclusive continua à disposição para recebê-la de volta, para receber o pedido de socorro. A caminho daqui eu recebi um áudio, por exemplo, de uma que diz assim: doutora, eu sei que a senhora vai ficar chateada comigo, mas tem como reverter a situação, porque ele deixou de colocar as coisas dentro de casa, a gente está passando fome de novo, está sendo grosseiro comigo e tudo mais. Eu disse, claro que tem, nós estamos juntas. Então, Amanda, pois nesse sentido eu queria comentar aqui contigo. A gente sabe que tem as mulheres que dependem do marido, né? Porque quando casam ou vivem de forma marital ali, deixam de trabalhar, deixam de estudar, ou deixam de viver os seus projetos para se dedicar à casa, ao lar, aos filhos, ao próprio marido, que às vezes faz o papel de provedor da casa. E aí se torna mais difícil ela sair desse ambiente doente. A gente pode classificar como um ambiente doente. E quando tem filhos é pior, né? A situação se torna ainda mais difícil dela sair, porque tem 1, 2, 3, às vezes 4, 5 filhos e ela não quer ficar longe. A gente sabe que enquanto mãe isso é muito difícil. E a mãe tem medo de deixar até o filho com o próprio agressor, né? Se agride a mãe, agride o filho. Com certeza. Como que o Manas recebe essa mulher que tem medo por conta da dependência emocional, financeira e principalmente por conta do filho? Vocês têm uma estrutura para receber essa mulher com as crias dela ali? Sim, exatamente. Hoje nós temos um serviço de acolhimento em parceria com uma rede de hotéis.
Essa mulher que vai realizar a denúncia não tem para onde ir com as suas crianças, justamente por dependência financeira do parceiro, nós recebemos nesse acolhimento, tá? Nessa estrutura de hotel. Ela recebe as 3 alimentações de forma gratuita, tem acesso ao lazer do hotel com as suas crianças, e nesse período que ela está em acolhimento é feita uma super tarefa. O jurídico, né, se move, nós formamos um grupo técnico com as técnicas que vão ficar responsáveis por aquele caso, e o jurídico nós vamos focar só naquela mulher, naquela equipe. O jurídico vai atrás dos alimentos, vai fazer as demandas judiciais quanto a alimentos, guarda, regulamentação de guarda da criança, divórcio, se for o caso, partilha de bens. Alimentos provisórios é uma decisão que sai em liminar, então sai muito rápido. Sai rápido, né? Sai rápido, é o primeiro pedido. Então, as medidas protetivas também. Então, assim que essa mulher estiver em segurança e puder retornar para casa, o que a gente vê no dia a dia é o agressor ficar em casa e a mulher passando necessidade na rua com suas crianças. Né? Então, a gente faz todo esse processo para que ela volte para casa com essa criança, o agressor retirada de casa, e ela receba os alimentos da criança até fazer a partilha de bens, até ela também receber uma pensão, que infelizmente o nosso judiciário demora a conceder pensão para a mulher, mesmo a gente comprovando que a mulher é dependente, tá? E o social vai trabalhar inserindo essa mulher na rede para que ela receba os suportes, os auxílios sociais que o sistema fornece, seja ele estadual ou municipal. Tá? E aí também, recentemente, por exemplo, nós fechamos uma parceria com uma instituição de ensino e oferecemos um curso de capacitação e empregabilidade a essas mulheres. Elas passam por essa capacitação para saber como produzir o próprio currículo, como se comportar em uma entrevista, o que deve focar, para que facilite a inserção dessa mulher no mercado de trabalho. E essa instituição de ensino, a gestão do RH, né, se comprometeu, fechou essa parceria conosco e recolheu os currículos dessas mulheres, inserindo no banco de dados. Então, assim que vai surgindo uma oportunidade de trabalho, que é uma instituição de ensino bem grande, com várias oportunidades, vai inserindo, dando prioridade a essa mulher que foi vítima de violência. É uma forma de facilitar, né, empoderar essa mulher para que ela alcance a autonomia e a independência financeira. Eu não sei se pode dizer, mas você falou do hotel, né? Quanto tempo essa mulher pode ficar ali no hotel hospedada em segurança? Inicialmente são 15 dias, por isso que é uma super tarefa. É uma super tarefa. Nós movemos o judiciário, nós movemos o sistema para se voltar por essa mulher, tá? Se houver a necessidade, esse prazo é prorrogado. Olha, a gente vai continuar conversando. Eu peço que você continue aí ligadinho para saber mais sobre esse trabalho incrível da Amanda e toda a equipe da Associação Humanas. Tem muita coisa aqui para a gente conversar. A gente volta já já. Cenário Entrevista de volta. Hoje a gente está conversando sobre combate da violência contra a mulher e também iniciativas de acolhimento para essas vítimas de agressão. Amanda, geralmente eu volto aí o segundo bloco trazendo dados, né? A gente já conheceu a associação, conheceu o seu trabalho, de toda a equipe que trabalha com você. A gente sabe que não é um trabalho solo, exige muitas pessoas envolvidas. E eu gostaria que você me desse licença para ler aqui para você e para o pessoal de casa alguns dados, né? A Operação Maria da Penha, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em outubro do ano passado, mostrou que somente em agosto e setembro de 2022, mais de 860 pessoas foram presas por crimes contra mulheres na região norte. É um recorte somente aqui na região norte. E 1.249 boletins de ocorrência foram registrados apenas aqui no Amazonas durante esse período. Os dados também apontaram que até então somente no Amazonas foram 88 prisões, mais de 530 medidas protetivas de urgência concedidas durante a ação. E aí eu trago mais alguns dados. Rondônia ficou na frente com 555 prisões, o Amazonas ficou em segundo lugar, com 88, em terceiro o Pará com 83, Tocantins com 52 casos, Amapá com 44, Roraima com 28 e o Acre com 14. Então, são dados aí voltados para a região norte. É importante também ressaltar, pessoal, que esses números não são dados
de todo o ano de 2022, não são dados gerais, são dados de recorte do mês de setembro e agosto de 2022 e divulgado em outubro, porque outubro é justamente o mês em que se celebra o combate, né, da violência, contra a violência à mulher. E aí eu gostaria da tua leitura em relação a esses dados, focando só a região norte. Algo que eu já quero comentar, Priscila, é que o fato de os dados, por exemplo, do Acre, serem bem reduzidos, não quer dizer que não exista violência no Acre. O que acontece é subnotificação de casos. Isso que eu queria tocar. É uma diferença muito grande. Rondônia com mais de 550 e o Acre com 14. Há uma subnotificação aí? Há algum erro nesse caminhar, nesse processo? Exato. Há uma subnotificação. Quando vem acontecer alguma prisão em flagrante, aquela mulher já sofreu violência por diversas vezes e nunca registrou. Tá? Então, os dados que você tem é aquilo que foi registrado no sistema. Então, ocorre essa subnotificação, tá? Porque nós temos pedido de socorro do Acre, Roraima, Tocantins, né? Nós temos voluntárias hoje na associação que foram vítimas de violência em Tocantins, por exemplo, né? E que relata o grande nível ali, né, de violência contra mulheres e que por isso, depois de recuperada, de fortalecida, se tornou voluntária. Entendi. Para ser uma porta de saída para essas mulheres através da Associação Humanas. Então, ocorre essa subnotificação. E a nossa região é deficiente em políticas públicas no enfrentamento à violência contra a mulher, em políticas públicas voltadas para a mulher, justamente por essa ausência de dados. Nós não temos realmente dados, tá, efetivos, seguros dessa violência. Um exemplo é o interior do nosso estado. Tem mulheres que sofrem violência, não conseguem registrar. Forma silenciosa. Vai até a delegacia, às vezes não tem delegacia. Nós recebemos uma vítima recente de Nova Olinda do Norte, que foi vítima de violência sexual, chegou na delegacia e não foi possível realizar o registro, a prisão em flagrante do agressor, porque o delegado não está na delegacia. Então são realidades que a gente sabe que existe e falta reformular tudo isso, né, Amanda? Exatamente. Eu gostaria também de falar com você, a gente falou no início do programa sobre a âmago e mais precisamente o botão do pânico. Nós já conversamos outra vez, acho que no Diversidade, sobre um programa voltado só para esse botão do pânico, repercutiu muito. Eu tenho que trazer isso aqui no cenário entrevista também, porque é um dispositivo maravilhoso. Eu gostaria que você falasse para as pessoas o que é o botão do pânico. Para quem não sabe, a Amanda é embaixadora da Âmago, que disponibiliza esse botão. Explica pra gente o que seria o botão do pânico. Vamos lá, o botão de pânico Âmago é, né, a tecnologia, né, em defesa da mulher. É o uso da tecnologia em defesa da mulher. Perfeito. Em muitas mulheres em situação de risco, mesmo sob medida protetiva, elas correm um risco iminente, né, de uma nova violência ou, quem sabe, um feminicídio, porque o agressor, em muitos casos, ele não se conforma com a coragem, a decisão da vítima em denunciar, em expor quem ele é, porque na maioria das vezes aquele cara é um bom cidadão, é conhecido como um cidadão de bem na sociedade. O agressor, ele não tem perfil, gente, não tem perfil, não é o cara que é dependente químico, não é o vagabundo, desculpa o termo. Que fica estereotipado, é o trabalhador, né? É aquela pessoa que vive normalmente na sociedade, mas dentro de casa é o algoz da sua mulher e dos seus filhos. Então, o Âmago, pensando nisso, também na pandemia, criou esse dispositivo que é um botão de pânico que rastreia a mulher que está em situação de violência ou que possa estar em alguma situação de perigo, né? Esse botão de pânico, ele é linkado a um aplicativo no celular. Hoje o sistema fornece um dispositivo de rastreamento semelhante, mas que está somente no celular. E a primeira coisa que o agressor faz quando ele violenta a mulher é se desfazer, é tomar o celular para que ela não possa pedir socorro. O diferencial do Âmago é esse, porque o dispositivo, ele é linkado ao aplicativo no celular, mas ele é um dispositivo individual, afastado, um objeto separado. E no momento que aquela mulher está em situação de perigo, ela aciona aquele dispositivo e previamente ela já cadastrou no sistema 5 contatos dela de confiança. De confiança. Exato, né? uma amiga, uma mãe, né? No caso, as mulheres assistidas pela associação colocam meu nome, porque meu número de telefone, meu contato,
porque todo mundo brinca que eu não durmo, né? Então, se chegar mensagem, já aconteceu, de chegar mensagem de madrugada e acionar a polícia e nós conseguimos prender, né, o agressor em flagrante, evitamos inclusive uma tentativa de feminicídio. Então, no momento que aquela pessoa recebe a mensagem que aquela mulher está em situação de perigo, ela aciona a polícia, porque a mensagem vai ainda informa a localização da vítima. Então, se essa mulher for levada e estiver em trânsito, vai atualizando. Pois é, então a tecnologia é a favor da vida. Eu sei que muita gente tem curiosidade de ver o botão do pânico, mas por questões de segurança a gente não pode mostrar, porque corre o risco de, se o agressor ver agora aqui, destruir o botão. Reconhecer, né? Tanto que a gente orienta as mulheres, vai sair de casa, está numa situação, né, que possa encontrar o agressor ou algo nesse sentido, coloca ali dentro do sutiã, sabe, no bolso da calça, no local que o agressor não vai desconfiar, porque ele é de fácil, né, tem um códigozinho ali, o tempo de que a mulher vai segurar, né, a gente treina, informa direitinho, mas aí fica fácil de ela pedir socorro sem que o agressor saiba que ela está fazendo isso. Esse botão do pânico, para essas mulheres que vocês acompanham, ele é disponibilizado de forma gratuita? Exatamente, nós disponibilizamos de forma gratuita. É uma parceria. Como embaixadora do âmago, o meu papel é levar ao conhecimento da sociedade, né, esse dispositivo, porque o âmago ele é uma empresa privada. Criou vários aplicativos na época da pandemia, como por exemplo para motoristas de aplicativo. É uma empresa. Ela não é uma organização do terceiro setor como a gente, só que ela foi criada, né, com uma função social. E eu não sou uma mulher vítima de agressão, tenho uma vida que estou longe dessa realidade. Mas eu me interessei pelo botão do pânico por conta da situação que a gente vive no dia a dia. Pego um Uber, preciso andar por aí. Eu posso ter esse botão? Pode ter acesso a esse botão. As nossas assistidas recebem gratuitamente, mas qualquer pessoa que queira utilizar desse botão, por exemplo, para dar de presente para filha adolescente. Maravilha! Para a filha que está na época da festinha, de sair com os amigos. Né? A pessoa idosa que está em casa, mora sozinha. E se estiver passando mal, às vezes não consegue falar, não consegue ligar, aciona o botão, né? O cuidador, o familiar vai receber, né, o aviso de que ela está precisando de socorro, certo? Qualquer pessoa pode adquirir esse botão. É só acessar o site www.amagoapp e lá você vai ter acesso a todas as informações, como comprar o botão, é facilitado, parcela-se em 10 vezes. Então é acessível, né? Já é um valor acessível, já é um valor super acessível. Ele tem vida útil ou não? É pra sempre? Não, a bateria dele, como ele só é ligado quando precisa, então a bateria dura bastante. Muito tempo, ele não fica ligado, ele fica desligado. No momento que você aciona, ele liga e envia a mensagem. Então eles enviam pra gente o botão, vem de fora? Vem com a bateria, vem na caixinha com toda a instrução, tudinho direitinho. Então não precisa ser vítima de agressão para ter. Você pode, inclusive, evitar a violência. Eu não tinha pensado nesse contexto de dar de presente, né? Pra uma pessoa doente, né? Para criança que geralmente fica aos cuidados de outras pessoas para que a mãe possa trabalhar. Você aconselha? Se a criança já tiver uma idade, 12 anos, 10 anos. Com certeza, eu aconselho. Então eu vou garantir para alguém. Nem todo mundo tem a possibilidade, por exemplo, de colocar um sistema de segurança em casa com circuito de TV. É verdade. Não sabe o que a criança está passando. Se a criança estiver sofrendo algum tipo de violência, ela pode, né, solicitar socorro ali. Me conta, como que foi para você virar embaixadora da Âmago? Justamente pelo trabalho desenvolvido no enfrentamento à violência contra a mulher. Quando o Âmago foi criado, eles começaram a buscar nas mídias sociais mulheres que tinham esse perfil, né, no ativismo pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Aí viram o meu trabalho como advogada, o trabalho na Associação Humanas e fizeram contato comigo. Esse dispositivo vocês dão para todas as mulheres que estão sendo acompanhadas ou há aqueles casos que vocês veem que ela realmente precisa, então, nossa, daqui não precisa ganhar, não precisa... Exato. Quando nós verificamos que foi possível restabelecer a segurança, né, da integridade física daquela mulher, nós não entregamos o botão. As nossas assistidas, elas preenchem um formulário quando elas solicitam ajuda. Ali a gente já faz uma análise de risco, do grau de risco que aquela mulher está exposta. Então, nessa análise de risco, inclusive, a gente identifica se ela já tem que ser retirada de casa, se ela já tem que ir para um acolhimento, por exemplo, que nós já fizemos, já programamos fuga da mulher com seus filhos de casa. Sério. Então, e a gente identifica também se aquela mulher vai continuar sendo perseguida. Nós tivemos um caso de uma moça que foi vítima de violência sexual pelo ex-namorado que não aceitava
né, o Tem muito rompimento. caso, né, assim. E ele era motorista de aplicativo. Então, sempre que ela solicitava, ele ficava rondando a casa dela, para que ele a buscasse. E foi numa dessas que ele levou ela para uma região bem afastada. Isso aqui em Manaus? Aqui em Manaus. A violentou, só não matou realmente por vontade alheia dele, né? Contra a vontade alheia dele. Chegou a enforcá-la com a corda da bolsa, né? E ele tentou fazer novamente. Ela acionou o botão. Nesse momento vira arma, né? Tentou enforcar com a Ele corda pegou da bolsa. a corda, foi o cordão da bolsa e a enforcou a alça e a enforcou. Né? Então nós vimos que aquela mulher ela ia continuar sendo monitorada por ele. Então nós disponibilizamos o botão. Aí, Amanda, essas mulheres pegam esse botão, ficam com esse botão necessário. Terminou todo o processo de acompanhamento, essa mulher não vive mais em um risco de vida, em um processo de risco constante. Elas devolvem o botão, elas ficam com o botão, como que funciona? Ao receber o botão, elas assinam um termo de responsabilidade, né, de uso do botão e se comprometem a devolver o botão, cessado o risco iminente de morte, de uma nova violência, porque nós acompanhamos essa mulher, né, nós monitoramos. Eu tenho contato com todas as mulheres que já foram atendidas pela associação, elas estão todas no meu celular, nos meus contatos. Eu olho inclusive status, porque se eu vejo alguma mensagem postada diferente, que ela corre o risco de, por exemplo, ter retornado com o agressor, eu tenho como perceber. Né? Eu já peço para a psicóloga fazer semiótica, contato. A tua análise do discurso já está bem apurada, né? Aí eu já peço para a psicóloga que atendeu fazer contato com ela para saber se está tudo bem, marcar um atendimento psicológico. Então a gente fica monitorando essas mulheres. Se é só violência, ela devolve o botão para que outra mulher possa utilizar. Tocou no assunto bacana. Quando que vocês percebem que a mulher já não precisa mais do acompanhamento de vocês e a partir dali ela pode seguir com a vida dela? Cessou o risco, cessou a perseguição, né? O agressor já foi advertido por diversas vezes. Algumas vezes a gente corre atrás para efetuar a prisão preventiva ou a prisão em flagrante, né? Aquela mulher seguiu a vida dela, algumas vezes já está com uma outra família, já constituiu outra família, né? Então a gente faz toda uma análise então, tem todo esse do contexto social daquela mulher e principalmente da conduta do agressor. Mas pelo que tu falou aqui tem um pós também, tu fica de olho. Exatamente, eu fico de olho. Não dorme, sempre atenta. Eu gostaria que você divulgasse mais uma vez para as pessoas que ficarem interessadas no botão do pânico, como que elas podem ter esse acesso, porque realmente é um dispositivo muito valioso, né? Sim, acessar o site www.amagoapp. Lá você tem acesso ao link para as informações, como comprar, formas de pagamento e informar o endereço, vai ser entregue na sua casa. Maravilha. Então a gente vai ficar por aqui nesse segundo bloco, mas já a gente volta com o terceiro e último bloco e tem surpresa para a Amanda. Fiquem por aí. Cenário Entrevista de volta com o terceiro e último bloco. Por mim eu ficava conversando aqui contigo, enfim, há muitas horas, mas a gente tem que, antes de voltar aqui, fazer o nosso merchan, porque eu não sou boba nem nada, e eu tô te mostrando aqui, mostrando para você também, Amanda, a nossa Menina dos Olhos, que é a edição física, edição impressa da revista Cenário. Você já garantiu a sua? Não? É muito simples. Está aí disponível nas bancas espalhadas pela cidade de Manaus, não é difícil, ou você também pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, nosso Instagram, nossas sociais mídias vão te dar aí um retorno, você pode fazer a sua assinatura, porque na revista impressa tem conteúdo especial exclusivo que só sai aqui. Então, se você quer ter uma leitura de qualidade, garanta já a sua. Amanda, você já vai ganhar a sua revista do mês. A Amanda, inclusive, também já saiu aqui na edição impressa, na editoria Diversidade, né, Amanda? Isso. Inclusive, Amanda, eu gostaria que você fizesse, eu vi que você trouxe uns folhetos, fizesse também um momento jabá aí da Associação Humanas, porque é muito válido. Então, esse folheto aqui é informativo, normalmente nós distribuímos, né, para que as mulheres tenham acesso à informação sobre os seus direitos, as leis que protegem a mulher, não só a Lei Maria da Penha, tá, que protege a mulher vítima de violência doméstica intrafamiliar, nós temos outras leis, como a Lei do Minuto Seguinte, que a mulher que é vítima de violência sexual tem acesso rápido, tá, aos serviços de saúde, a Lei
a Carolina Dickmann, que é a lei que protege a mulher de ter a sua exposição, sua vida íntima e sexual exposta, tá? A lei do feminicídio, que antes a morte da mulher, né, não era investigada, sim, oriunda da questão do gênero ou da violência doméstica, entre outras leis. Aqui é bem esclarecedor, tem os nossos números de contato, e você que quiser se tornar um investidor, um patrocinador desse trabalho, você pode fazer contato conosco no telefone 92, o prefixo 984282832, ou através das nossas mídias sociais, @ass.humanas. Nós precisamos muito do teu suporte e também de voluntários. Maravilha, então tá, fica aí o recado, a dica para você que se interessou em participar desse projeto que salva vidas, e vidas não só das mulheres, mas das crianças. Das crianças, né? Permite exatamente. Aí essas pessoas. Esse número que eu te informei de 278 mulheres se multiplica, porque exatamente, tem, né? Tu imagina mulheres com 2, 3, nós já acolhemos mulheres com 5 crianças. Tá? Idosos na família, porque acaba sofrendo a violência também. Mãe, então é todo o contexto tabela, familiar. Né? Sofre por tabela. E eu vi aqui no folheto da Amanda, tudo tá casando hoje, Amanda, porque eu tinha separado aqui matérias que a gente fez voltado para esse contexto da mulher e do combate à violência. Na Editoria Diversidade, você pode acessar aí o nosso site e procurar a matéria Leis Essenciais que toda mulher deve saber. E aí eu tinha comentado contigo ainda há pouco, quando a gente estava no intervalo, que essa matéria ela repercutiu muito positivamente. Inclusive nós temos um programa também, a Diversidade, que eu já falei para vocês, voltado só para explicar essas leis. E dentro desse contexto a gente saiu nas ruas à época para perguntar, mas aquele conhecido fala povo, né? Entrevistamos mulheres no centro de Manaus e perguntamos se elas conheciam leis que poderiam aí assisti-las, né? Dar assistência para elas. E a maioria só conhecia a Lei Maria da Penha. E a gente tem várias. Tem a Joana Maranhão, a Lei do Stout do Minuto Seguinte, Carolina Dickmann, a do feminicídio, que são outras leis que também garantem a segurança da mulher em outros contextos, que não só a agressão física e emocional. Por que você acha que as mulheres não conhecem essas leis que são voltadas para ela? Eu acredito que falta muito, não só a questão do interesse, mas também de nós trazermos esse debate, essa informação, né, através das mídias, dos canais que essa mulher possa ter acesso. Infelizmente, o que eu identifico é que a figura, a pauta dos direitos da mulher é pouco propagada, é pouco debatida, ainda é uma consequência dessa educação machista e patriarcal. A mulher, ela é um pouco que esquecida na sociedade. Tanto que essas leis, elas foram criadas após a violação dos direitos dessas mulheres, não foi uma prevenção. E não foi uma violação, foram sucessivas violações até ganhar repercussão nacional. Exatamente. Né? Então, até que essas leis fossem efetivadas, promulgadas, muitas mulheres tiveram seus direitos violados. Então, é muito importante esse tipo de ação, esse tipo de entrevista, debates, trazer ao conhecimento da sociedade e empoderar as meninas, principalmente. É isso que eu queria te falar, no campo educacional. Você acha que pode começar esse tipo de assunto? A gente sabe que é um assunto complexo e pesado. Sim. Não é um assunto lúdico, né? Sim, é um assunto mas a forma de se dá para implementar na educação das meninas desde cedo? Desde cedo. Já fui convidada várias vezes pelas escolas, inclusive de rede pública de ensino. Quero despertar aqui as redes particulares de ensino para trazer esse debate, trazer essa orientação para as suas meninas, para os seus alunos em âmbito escolar. Então dá pra fazer? Dá, com certeza. Mas também não é só menina, né? Os meninos, porque eu creio que o problema, posso usar essa palavra, problema? Talvez. Mas eu creio que tá aí, né? A chave... A educação é a principal ferramenta no combate à violência contra a mulher. E a criação, a repetição de maus hábitos, talvez. Exatamente, porque essas condutas, essas ações para cessar a violência só são necessárias porque a educação falhou.
A formação desse indivíduo falhou no sentido de que ele tem que respeitar a figura feminina, de que a mulher tem direitos, de que você não pode ultrapassar os limites. Então, como a educação falhou, a formação educacional, a formação de valores daquele indivíduo falhou, é necessário essas ferramentas para que cesse a violência que já aconteceu. Maravilha. Olha, falando nessa matéria aí que nós repercutimos aqui, da Lei Maria da Penha e das outras leis que infelizmente não são tão conhecidas, mas deveria, quem ajudou a gente na época e quem nos recebeu muito bem foi a delegada da mulher, conhecida aqui no Amazonas por um trabalho maravilhoso, a Débora Mafra. E a Débora Mafra tem um recadinho para você, que ela deixou aqui pra gente, a gente vai assistir agora, tá bom? Ai, que legal. Então bora assistir o que a Débora tem a dizer do trabalho da Amanda e toda a equipe da Associação Manas. Eu sou delegada da mulher, delegada Débora Mafra. Quero agradecer à revista Cenário por estar fazendo uma matéria tão importante como essa, que é sobre o combate à violência doméstica e familiar. E nós temos também várias ONGs aqui na cidade de Manaus, que eu quero agradecer de coração, que muitas delas nos ajudem muito, acolhendo as vítimas, trazendo as vítimas à delegacia da mulher para que elas possam se libertar. E uma ONG em especial, como Manas, que trabalha junto com a gente, que foi um casamento perfeito, porque são advogadas que tiveram a ideia de ajudar as vítimas de violência doméstica e meninas que também sofrem abusos, para que elas consigam o seu direito perante a justiça. Muitas vezes precisamos de advogados, principalmente as vítimas de violência doméstica, que têm tantas coisas civis para resolver, além das criminais, como divórcio, separação, partilha de bens, querer a guarda, pensão alimentícia. Tudo isso elas ajudam com um coração aberto. Eu acho que isso é muito importante nesse momento, que a mulher se decide por se libertar do ciclo da violência doméstica. Temos ONGs como essas que ajudam e ajudam muito na parte psicológica, na parte assistencial e na parte jurídica, como o Manas faz uma maestria incrível. Eu só tenho a agradecer como delegada da mulher, porque vocês estão fazendo a diferença na nossa cidade. Aí o recado da Débora Mafra para você e para toda a equipe que faz esse trabalho, faz o sentimento de ver ela que é referência, né, no combate da violência aí voltada à mulher, é referência também em assuntos políticos, onde a mulher pode sentar em espaço de poder. Qual o teu sentimento em ver a Débora falando isso tão carinhosamente do trabalho de vocês? De profunda gratidão, Priscila, e também só fortalece o entendimento de que o trabalho ele precisa continuar, que a gente precisa continuar, que é importante, é necessário. A doutora Débora é uma querida, é uma amiga nessa luta pelos direitos da mulher, no enfrentamento à violência contra a mulher. Um dia ela assinou um inquérito que solicitou as minhas medidas protetivas e depois já me encontrou como ativista no enfrentamento à violência contra a mulher. E encaminha encaminha diversas vítimas para nós, né, os casos mais complexos, às vezes ela já passa no meu próprio telefone direto. A Associação Manas Assédio está ali atrás da Delegacia da Mulher, no Parque 10, na rua, bem atrás da delegacia. Às vezes as vítimas já vão andando de lá, né, que é bem próximo. Então é uma parceria muito importante e uma amizade muito querida, né, que essa experiência me trouxe, e o ativismo também. Ela falou que é um casamento que deu certo. Explica mais pra gente. Ela atende as meninas, as vítimas, e manda para vocês, ou vocês atendem, já vai lá com ela? Como é que funciona essa dinâmica? Na maioria dos casos, elas recebem na delegacia. Às vezes a mulher está totalmente desorientada, não sabe como vai proceder. Às vezes as mulheres nem entendem o que é uma medida protetiva. Não sabe como funciona, não sabe como garantir a efetividade dessa medida protetiva, até onde essa proteção alcança, o que fazer quando é descumprida essa medida. Então ela encaminha, identifica quando essa mulher tem dependência financeira, precisa, com uma certa celeridade, tratar sobre os direitos patrimoniais e direitos das crianças. Então eles encaminham para a gente. Em outras situações, é quando a mulher pede alguma orientação via mídia social, identificou que vivencia a violência e nós a encorajamos a fazer a denúncia, aí nós é que orientamos para que ela vá até a delegacia. Exatamente. Ela falou da importância da Associação Manas e de outras, ela chamou de ONGs, de outras iniciativas como a de vocês.
Tem outras iniciativas que você conheça aqui no estado? Eu queria que você destacasse, não só para Manas, para além da Manas, a importância desses trabalhos sociais, também não só voltado para as mulheres vítimas de violência, mas os trabalhos sociais como um todo, para as pessoas em vulnerabilidade, né? Para as pessoas que vivem a pobreza menstrual, que foi um tema muito debatido de 2020 para cá, inclusive foi pauta nacional, teve uma discussão. Eu gostaria que você falasse a sua leitura sobre esses projetos que começam tão pequenininhos e ganham uma dimensão, e a gente vê o quanto que eles fazem na diferença da vida das pessoas. A iniciativa privada, Priscila, ela inicia quando identifica uma necessidade da sociedade e que o Estado está falhando em atender essa necessidade. Exato. Então, aí surge a iniciativa privada, a iniciativa do terceiro setor. Né? Aqui em Manaus, nós temos projetos que trabalham a questão do enfrentamento à pobreza menstrual, que já fizemos, inclusive, parcerias, recebemos doações, não só de absorventes, mas principalmente dos coletores, né, que também gera uma economia para aquela outro mulher. Hábito, até para o meio ambiente. É uma cadeia, né? Exatamente. Vai gerar ali também, né, um resultado na questão do meio ambiente, né, da proteção e preservação do meio ambiente. Exato. Nós temos, por exemplo, o Instituto Mulheres Soberanas, que é ali na zona leste de Manaus, que trabalha a questão do empreendedorismo, a empregabilidade, oferece cursos gratuitos a essas mulheres de profissionalização. Vem pra cá então, porque a gente vai querer saber desse projeto. Pode convidar, também. Instituto Mulheres Soberanas. Faz um trabalho maravilhoso, então elas capacitam essas mulheres para que essas mulheres tenham, né, uma profissão e possam ser inseridas rapidamente no mercado de trabalho. Temos a Associação Girassol, por exemplo, que também é na Zona Leste, que trabalha com crianças, é um trabalho de acompanhamento psicológico, crianças vítimas de violências, de todas as formas de violência, então eles acompanham a criança e a família, tá, nesse processo, né, para a ressignificação dessa experiência, encaminham para a gente também para que nós tomemos as medidas judiciais, cabíveis, policiais. Deixa eu ver outro projeto aqui, Missão Vida, que fica ali no ramal do Açutuba. Qual é esse projeto? Esse projeto é um parceiro amigo de muitos anos, que eu conheço desde quando eu era adolescente, que eu precisava internar as pessoas em estado de dependência química. Né? É uma iniciativa também do terceiro setor, tá? A sede não é aqui, fica lá em Anápolis, mas tem uma filial aqui. Então é meio que associação Manas, assim, começa um canto, mas está em outro. Exato, e eles acolhem moradores de rua, pessoas em situação de rua que tenham dependência química e queiram tratar, se recuperar dessa dependência. Olha, estou vários projetos. A estrutura é maravilhosa. Que a gente precisa conhecer. Então, se você se interessou por algum desses que a Amanda falou, procure, entra na internet. Geralmente esses projetos também têm perfis na internet, assim como Manas, né? Não posso deixar de falar do Ana por Elas, tá? Que é um projeto também desenvolvido por uma mulher que foi vítima de violência sexual e na adolescência, aos 14 anos, é uma mulher ativista no enfrentamento à violência sexual contra meninos, mulheres e meninas. Ela atende mulheres e meninas de todo o estado vítimas de violência. Então, Ana por Elas também é aqui? É aqui. Então, o Amazonas está repleto de iniciativas para ajudar o próximo, e Manas é uma delas, né? Sim. E que bom que você está inteirada de todos esses parceiros, todos os projetos parceiros, porque às vezes a gente não passa Não, e sempre que a gente vê, descobre, surge, recebe informação, nós queremos linkar. Nós procuramos, fazemos contato, justamente por essa questão de parceria. Várias crianças, por exemplo, de nossas filhas de nossas assistidas, nós temos vários casos que são crianças que apresentam o espectro autista. Tá? Então nós já vamos atrás também. Hoje tem o Sítio Mundo Azul. Sim, tem faz um trabalho maravilhoso. Tem outros projetos, né? Então a gente sempre vai linkando, vai identificando uma necessidade daquela mulher em situação de violência, do familiar, daquela estrutura, né, familiar. Então nós buscamos os projetos, vamos atrás de projetos parceiros. São mais que dados, né, Amanda? Exato. São vidas. São vidas, exatamente. E merecem todo respeito e dignidade, viver bem. Mas não acabou, não. Tem mais vídeo para completar aqui o nosso bate-papo, também da Débora Mafra, e aí eu vou voltar contigo, porque ela cita uma questão muito importante, a gente vai ver agora. Então vamos. É muito importante
todos ajudarem a vítima de violência doméstica, que é muito importante denunciar esses casos. Quantas e quantas mulheres já morreram no Brasil? Por isso que nós somos o 5º no ranking mundial do feminicídio. E realmente nossas mulheres têm morrido por serem mulheres. Já a legislação mudou, deixou a pena maior para que os autores vejam que eles também vão sofrer uma penalidade maior por matar uma mulher. E isso nós não podemos mais aceitar. E a maioria das mulheres que morrem em feminicídio nunca denunciaram o seu companheiro, nunca denunciaram as violências que estavam sofrendo. E muitas vezes não é culpa dela para não denunciar, é que ela está presa no ciclo da violência doméstica e toda a sociedade deve ajudar. Você que é parente de uma mulher que sofre, ou amigo de uma mulher que sofre violência doméstica, que você possa ajudá-la a trazer até a delegacia da mulher, fazer o procedimento e conseguir se libertar desse mal que muito assola nosso país. Por isso que eu sempre agradeço a mídia, agradeço também as ONGs e todos os policiais envolvidos e principalmente a sociedade que nos ajudam muito, trazendo as nossas vítimas para que elas tenham uma nova vida. Tá aí, temos a Débora Mafra reforçando a importância da denúncia, que talvez seja o primeiro passo, porém o mais difícil de ser dado. Um dos mais, eu chego a dizer, você pode me corrigir se eu estiver errada, porque denunciar parece ser um ato tão simples, mas às vezes a maioria delas reluta em dar esse passo. Qual é o teu conselho? O maior motivo, assim, um dos principais motivos para que essa mulher relute a realizar a denúncia é a falta de apoio. Falta de uma rede de apoio, de um amparo familiar, medo de julgamentos. Muito. Né? Porque a mulher continua sendo culpabilizada, mesmo que ela tenha sido vítima de violência. O feminicídio, a denúncia, é a principal ferramenta para se evitar o feminicídio. O feminicídio, ele é a potencialização da violência doméstica, de toda essa linha, ou né? da violência de gênero. Ele não começa com a violência física, na maioria das vezes, no âmbito da violência doméstica intrafamiliar, ele começa com a violência psicológica. Então, já comprometeu o psicológico daquela mulher, a autodeterminação daquela mulher, o discernimento daquela mulher, a ponto de ela duvidar que ele possa cometer contra ela uma agressão ainda mais intensa, ainda mais grave, isso, ao ponto do feminicídio. As mulheres geralmente deixam chegar ao ponto da agressão física, mas não existe só a violência física. Não. Tem a violência anterior às vias de fato. Explica um pouquinho mais pra gente sobre isso, Amanda. A violência doméstica em si, intrafamiliar, já é uma violência, né, um pouco difícil de trazer ao entendimento da vítima, porque ela já foi fragilizada psicologicamente. E é uma violência diferente das demais violências, porque a princípio você está sendo agredida por alguém que você ama. E não percebe. Né? E a violência doméstica intrafamiliar ela acontece não só contra a mulher pelo companheiro, mas de pai para filha, de tio para sobrinha, avó para neto, né? Para neta. Então, você está sendo agredida, violentada psicologicamente ou fisicamente, sexualmente, patrimonialmente, moralmente, né, por alguém que você ama. Quando nós somos agredidos por um desconhecido na rua, a nossa, né, ação, o nosso comportamento de repelir aquela violência, de chamar a polícia, pedir socorro, né, é totalmente diferente. É imediato. É imediato. A mulher ou a criança que sofre isso no ambiente tem ali um contexto diferente, que sofre isso no ambiente familiar. Existe um conflito, né, de valores, existe um conflito de emoções, de sentimentos. Então, dificulta a vítima de entender que ela está sofrendo a violência. E a denúncia, por que ela é tão importante? Porque as mulheres vítimas de violência, as mulheres que vêm a sofrer o feminicídio, já sofreram outras violências. Então, se tivesse realizado o registro, se tivesse realizado a denúncia, era uma possibilidade, né, quem sabe, de se evitar, né, a potencialização, a gravidade, a intensidade dessa violência até o ponto de chegar à ocorrência do feminicídio. Eu sou vítima de feminicídio, não, de violência. Tive uma discussão. Como que eu sei que naquele momento ali é a hora de eu denunciar ou é a hora de eu cair fora simplesmente? Quando tem um passo, uma identificação, um ponto em que eu falo, opa, a partir daqui já não é mais. A violência moral, por exemplo, numa discussão as pessoas naturalizam xingamentos, certo? Mas a violência moral é caracterizada pela injúria, pela calúnia e pela difamação. A injúria é quando você é ofendida na sua honra,
tá? Ela é subjetiva. Então, os xingamentos, a partir do momento que degrine a sua honra, a partir do momento que você é acusada de coisas que você não faz, que você é reprimida de ser quem você não tem liberdade de expressar os seus ideais, a sua opinião, tá? Você é isolada do seu contexto familiar e amigos, né? Aquele momento já é arriscado. Tá, você já pode ligar o sinal de alerta, né? Porque a princípio até quem está ao redor dessa mulher, os amigos, a possível rede de apoio, identificar que era uma mulher muito comunicativa, muito viva, exatamente, muito alegre, deixa de socializar, deixa de se relacionar com os familiares e amigos, né? A luz, eu digo que a luz daquela mulher apaga, né? Você tem que ficar observando, você tem que estar sempre ali mostrando para aquela mulher que ela pode contar com você, porque isso é uma decisão também, nós respeitamos essa decisão dessa mulher. Talvez a mais difícil, né? É a mais difícil, exatamente. Tem a questão dos valores religiosos, morais, né, de que a mulher tem que pagar um preço, de que a mulher tem que lutar para manter a família, de que a mulher é a coluna da casa, de que o casamento é para sempre, exatamente. Mas é importante que essa mulher entenda que nada do que ela faça, né, nesse contexto vai modificar a conduta do outro, a não ser que ele perceba que ele precisa mudar. E que ele queira mudar. Amanda, a gente está quase chegando no final do programa e eu não posso deixar de te perguntar o que geralmente eu pergunto para quem vem aqui, principalmente para as mulheres. O que a Amanda de hoje, a doutora Amanda, que luta pelas causas femininas, que está aqui me dando entrevista agora, diria para a Amanda que foi vítima de violência lá no passado? Você conseguiu. Você conseguiu superar. Eu não sou mais a mesma mulher diante da violência, nem a mulher que venceu a violência. E a cada dia que passa, eu me redescubro. Eu descubro uma força que eu desconhecia, eu descubro uma possibilidade que eu não tinha, né? E a cada mulher, a cada criança que nós ajudamos a se desvencilhar dessa situação de violência, a cada caso que chega mais complexo, quando nós pensamos que já vimos de tudo, chega um caso com uma nova situação, mais complexo, uma maior dificuldade, nós nos sentimos desafiados. Eu me sinto desafiada a continuar e de que é necessário continuar, não importa o que aconteça. A luta é constante. A luta é constante. Tá feliz com esse resultado que você tem obtido? Muito. Embora não seja uma realidade feliz, mas tentar ajeitar, colocar essas mulheres para viverem de uma forma saudável novamente deve ser bem recompensado. Sim, o trabalho ele só é necessário porque ainda existe a violência, né? A gente tem aí um desejo de que essa violência seja cessada, de que a forma que essa mulher seja tratada, né, se modifique, a forma que a sociedade enxerga a mulher, enxerga a criança, enxerga os vulneráveis, né, seja modificada. Mas como eu falei no outro bloco, é questão de educação. Porque a informação ela previne, liberta e educa, e a educação é a principal ferramenta para se mudar os conceitos, para se mudar os estigmas, né, para se romper com o patriarcado, para se romper com o machismo. Hoje nós cessamos a violência, mas também fazemos um trabalho de informação. Então, enquanto a sociedade não tiver acesso a essa educação como tem que ser, a gente tem que fazer o trabalho, né, para acessar, para impedir, para romper a violência. Então é isso, não é só punir, mas principalmente educar. Amanda, muito obrigada por essa conversa, sempre muito bom conversar contigo, te ter por perto, a gente sente uma segurança, a mulher forte que você tem se tornado, e eu desejo sucesso e vida longa para o Humanas, tá bom? E para toda a tua equipe, e eu te agradeço, você que está em casa, conversando, vendo a nossa conversa, que está aqui conosco até agora, ouvindo aí as palavras da Amanda e todo o trabalho que ela tem feito. Eu também te aconselho a procurar o trabalho da associação que ela citou aqui, inclusive do Humanas, e quem sabe aí de alguma forma contribuir com toda a equipe, com as meninas que desenvolvem aí essa iniciativa maravilhosa. Te encontro às 10 da noite na próxima segunda-feira com mais uma edição do Cenário Entrevista. Até já!